Olá, amigos e amigas. Prestem muita atenção neste vídeo importantíssimo. Esse vídeo é apropriado para adultos, não para adolescentes, porque descreve cenas bastante realistas sobre o fim dos tempos. E os adolescentes não têm maturidade suficiente para compreender essas coisas. Estamos no fim dos tempos? É uma pergunta que muitos estão se fazendo. Devido a tantos acontecimentos dramáticos e inexplicáveis, as pessoas perguntam: isto é o fim do mundo? Estamos no fim e no tempo apocalíptico? Essa pandemia causada pelo vírus e a paralisação de quase todas as atividades é algum sinal divino de advertência? Se for mesmo o fim, quanto tempo nos resta? Vai acontecer a Terceira Guerra Mundial? Quais as calamidades que teremos que enfrentar? E tem algum jeito de não ser atingido por nenhuma calamidade dessas? São perguntas que muitas pessoas estão se fazendo. Então preste muita atenção, porque nesse vídeo vêm as respostas a todas elas. São mensagens divinas, são mensagens proféticas. Todos bem sabem que o futuro só Deus conhece, por isso deixemos que Ele mesmo responda a todas essas indagações. Sempre que algo muito importante estava para acontecer, Deus antes enviava um profeta para prevenir e orientar o seu povo. Desde Abraão até João Batista, sempre foi assim. Mas e agora? Onde está o profeta para nos alertar? Essa pergunta não tem sentido, porque o profeta já veio, já alertou durante 45 anos e já partiu ao encontro de Deus faz 3 anos. E você nem ficou sabendo, não é? Deus tem razões que a razão humana desconhece. Ele não escolhe os capacitados, porém capacita os que Ele escolhe. Foi o que Ele fez com o semi-analfabeto Bento da Conceição, escolhido para preparar a segunda volta gloriosa de Jesus a essa terra. Tudo começou em 1972 e foi concluído em 2017 em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Deus mudou o nome do escolhido, Bento da Conceição, para Profeta Pedro II, a quem concedeu 4.708 mensagens, que estão em 2 livros, a Palavra Viva de Deus. Na mensagem 2816 está escrito o seguinte: para garantir que o livro, a Palavra Viva de Deus, fosse autêntico, primeiro ele deu a sua assinatura, depois então a sua face, para assim pôr na capa deste livro. Vê que nenhum outro tem. De fato, nenhum outro livro tem a assinatura de Deus. Eu tive a graça de conhecer pessoalmente esse profeta e falei diversas vezes com ele. E eu ficava maravilhado como uma pessoa sem estudo nenhum, praticamente, 3º ano primário, podia transmitir mensagens tão incríveis, escrever um livro maior do que a Bíblia, pura inspiração divina. Eu ficava encantado em ouvir essa pessoa falar, o Pedro II. Na mensagem 3.379 diz: a Palavra Viva de Deus, este livro é tão grande que o mundo é pequeno diante desse livro. Sim, porque nele está a assinatura de Deus. Desde que o mundo foi feito, é a primeira vez
que o Criador de todas as coisas assinou. De fato, não consta em lugar nenhum que Deus algum dia assinou alguma coisa. E agora, como é o fim dos tempos, o último profeta, Deus assinou o livro para ele. É uma coisa inacreditável, só por Deus mesmo para entender. Na mensagem 4.224 disse: só esse Pedro II tem o direito de me representar. Quanto ao livro, a Palavra Viva de Deus, Jesus fez vários elogios dizendo: é obra-prima de Deus, é um diamante, é o maior tesouro do mundo, é o último livro profético, são pérolas preciosas. Também confirma a Bíblia e este livro juntos têm o mesmo poder. Sobre a veracidade destas mensagens, este meu filho é como uma caneta em minha mão. Não é preciso ir às autoridades perguntar se essas mensagens são verdadeiras. Não duvidando em seu coração que sou eu que estou falando contigo, passas a ser um homem ou uma mulher de muita fé. Você deve estar perguntando: por que essas mensagens são desconhecidas? Essas mensagens, meu filhinho, são todas autênticas e Satanás quer impedi-las de serem publicadas, com medo de perder muitas almas que ele quer roubar de Deus, afirma Maria, Rainha da Paz, nessa mensagem. Mensagem 4.159. Sabe, meu filho Pedro II, este livro será a maior prova da minha existência. Os que são contra ele, que não querem que seja divulgado, é porque a inveja é demais, que não coube a nenhum deles por serem infiéis para comigo. Um rastro de destruição é só o que vejo nestes últimos tempos. Por isso, meu filho Pedro II, teu trabalho é de dar inveja e ciúmes para os que se dizem meus servidores, afirmou Jesus em 2015. Mensagem 1304. Agora mesmo venho anunciando, através de ti, meu filho Bento, onde o que está para acontecer vai se cumprir. Não me importa se os bispos, cardeais, os padres não concordam com o que venho passando a ti, pois sou eu que venho anunciando o meu retorno pela segunda vez a esta terra, diz Jesus em 98. Mensagem 1433. Filhinho meu, tu és perseguido como nós também fomos. Sabes por quê? Porque a verdade está contigo. O medo dos falsários que estão dentro da igreja de Pedro é que eles sejam vistos como os causadores do que vem acontecendo, onde estão sendo mal administrados os assuntos sagrados que a igreja vinha sempre mantendo. Então passaste a ser uma ameaça para eles. As tuas escritas são puras e santas, e eles sabem disso. Mas como tudo nesta terra onde o dinheiro vem destruindo a humanidade, começaste a incomodar. Esta é a razão da perseguição sobre ti, meu filhinho, diz Maria, Rainha da Paz. Mensagem 4.304. Até hoje só a Bíblia que vinha mostrando a verdade. Agora este teu livro queima nas mãos dos que se acham inteligentes, pensando eles que jamais outro livro viria para contar a sujeira que vem existindo. Mãe do mais puro amor, transmitiu essa mensagem ao profeta Pedro II. Mensagem 1748. Eu te disse, meu filho, posso fazer de um simples homem o maior historiador de todas as épocas.
Vieram os primeiros escritos, Antigo Testamento, e depois os segundos, o Novo Testamento. Agora, para completar as Escrituras, vieste tu, meu filho, para escrever o que os meus profetas não escreveram, por se tratar de palavras que não cabiam nos seus livros. Mensagem transmitida por Deus no ano 2000. Agora preste atenção para as profecias divinas sobre o fim dos tempos. Detalhes, como vai surgir, como vai acontecer, são mensagens incríveis para nos prevenir. Como devemos proceder para encarar esses tempos que estão muito, muito próximos. Mensagem 488. Só para os cegos não é revelado sobre a aproximação da minha vinda nesta terra. Mas quando chegar o momento de rasgar a cortina dos tempos, suas pernas irão tremer, por ver que nada adiantou amontoar fortunas. Esses serão os primeiros a pedir clemência, mas não terão, pelo que praticaram de mal com seus irmãos. Perdão não haverá pelas suas leis, por si mesmos se condenarão. O sangue derramado dos inocentes darão a prova do que eles fizeram. O juiz deles será o meu próprio inimigo. Então caberá a cada um o que deu ouvido a ele receber da sua mão o prêmio que será dado. Se cada um desses mafiosos e justiceiros vissem o que lhes espera, todos fugiriam dele. Mas como a ganância tapa os seus olhos, não ligam para os meus sinais. Perder-se-ão na escuridão por medo de serem atacados por bichos. Baterá o desespero. Oferecerão as suas fortunas a qualquer um que puder lhes ajudar. Serão gritos e choros por toda a terra, quando começarem a cair as estrelas do céu em forma de granizo, com pedaços do tamanho de pedras que se calçam as ruas. Elas descerão em direção aonde forem enviadas para todos aqueles que desafiaram o seu Criador. As pessoas que não morrerem na hora pedirão que a morte venha logo. As trevas serão totais, menos para os filhos obedientes. Mensagem 446. Os que pensam que estão seguros passarão a ter medo. Os que menos têm passarão por algum aperto, mas as suas vidas não correm tanto risco de serem assaltadas. A máfia está de olho nos que têm dinheiro, carro de luxo e joias. Suas mansões começarão a ser invadidas como a formiga ataca as plantas para comerem. Rio e São Paulo, como outras cidades grandes de outros países, viverão num verdadeiro inferno. Até a própria igreja será atacada. A fome começará a apertar de tal maneira que os supermercados terão suas portas arrombadas. O comunismo vai querer tomar conta de tudo, mas a segurança não lhes pertencerá mais, devido ao número de desempregados que passará de milhões pelo mundo inteiro. Cada país ficará fora de controle. Mensagem número 80. Os 3 dias de trevas. É terrível o que o diabo fez. O poder dele está nas mãos dos homens mais terríveis. Eles não temem a mim em nada. Só estão esperando o sinal vermelho, que quer dizer o diabo mandar eles apertarem o botão e tudo irá explodir. As vítimas cairão no chão como se balança um pé de fruta madura e vai caindo tudo.
Os que não conseguem morrer na hora se torcerão de dores horríveis. O mau cheiro de carne assada é insuportável. As luzes da cidade todas se apagarão e o sol se esconderá através de uma nuvem negra. As horas mais tristes parecem não ter fim. Elas se prolongarão por 3 dias, mas esses dias representam como um mês. Porque ninguém pode socorrer ninguém. Cada um que ficar vivo não conseguirá ajudar o outro. Eu, Jesus e minha mãe, com seus anjos, estamos confortando os que me adoraram para essas não serem feridas, porque os gases vão se espalhar rápido pelo mundo inteiro. Mas o meu poder não permitirei que os meus filhos queridos, que tanto me pediram proteção, irei abandoná-los. Então, meu filho Bento, depois que isso começa a acontecer, a terra treme e balança. Mas não para ser destruída, e sim para cumprir o que foi escrito. Todos os montes serão arrasados e todos os vales serão endireitados, e a plenitude começa a cair na face da terra. As trevas vão desaparecendo pouco a pouco e um novo dia começa a nascer. Os olhos dos que sobraram brilharão como as estrelas por ver que todos os perigos já passaram. Então vão ouvir todos um som, como que musical, vindo de longe, e que se aperfeiçoará cada vez mais, e perto cânticos de louvores de milhares de vozes. Os mortos levantarão da terra como uma plantação de trigo, com suas espigas fortes e sem mais o joio no meio. E na hora em que todos estão cantando, uma nuvem branca começará a se formar no céu. Nesta as luzes começam a dar cores lindas e muito brilhantes, que seus raios descem até as pessoas que estão na terra. E aos poucos, todos os olhos verão eu no meio, com meus 12 apóstolos, com roupas finíssimas até os pés, e então eu direi aos que são meus: vinde benditos do meu Pai para a vida eterna. E também direi: sumam de mim, malditos que só me envergonharam nesses tempos que todos estavam na terra, que até a minha mãe nunca deste valor. Daí, meu filho, ela se apresentará a todos os seus filhos que pediram também a sua proteção. Ela ao meu lado será vista como um buquê de rosas das mais lindas, e daí por diante todos serão meus. E eu, Jesus, sou o único que irei comandar. Mensagem transmitida por Jesus em 1995. Mensagem 2941. Adorai, adorai, é o título. A grande batalha vai começar pelos países europeus. A vingança virá de lá. Um país que se diz seguro já está com seus dias contados. Essa mensagem foi transmitida por São Mateus em 2007. Mensagem 260. No deserto de Saara irá se formar uma nuvem negra, por não ter árvores que possam evitar. Um gigantesco calor fará milhares de pessoas morrerem, sem saber para onde ir. Então começará o homem a blasfemar contra o seu Deus, conforme está escrito em Apocalipse 16, 8 a 11. A metade da população da terra
passará por momentos difíceis como nunca houve. Só os escolhidos é que serão reservados deste castigo. As sociedades das grandes capitais oferecerão fortunas enormes para serem socorridas nas horas de pânico pelos acontecimentos. Milhares sairão correndo pelas ruas da cidade sem saber para onde ir, porque os prédios se incendiarão com o calor. É abrasador, é terrível, mas nada posso fazer, porque atrás disso está o diabo rindo das pessoas que vendiam droga e vendiam o seu corpo. Mensagem 952. A paz está comprometida. O dia da vingança tão logo começará, pois no comando está o meu adversário, o inimigo de Deus. O holocausto começará pelos países europeus, pois lá está o ninho das cobras mais venenosas, a serpente infernal, que matará milhões de pessoas com seu veneno criado só para esse dia. São gases mortíferos que se espalharão por toda a terra. Preciso, meus filhos, de estar em constante oração para se livrarem deste dia. Previne Jesus já em 1997. Mensagem 111. Eu estou só esperando meu Pai dar o sinal, porque não vejo muito tempo para acontecer. Vejo sim curto espaço para tudo ser consumado. Mensagem 421. O que virá? Vai chegando o momento que o homem não terá mais tempo de se corrigir pela própria preocupação que passa na sua vida. Não terão sossego com o crescimento dos ladrões que irão surgindo. Gente que nunca roubou, vai roubar. Mulher que nunca pensava em enganar o seu marido, vai enganar. Crianças que não sabiam quase nada da maldade, passarão a saber para sobreviver. Assim irá caminhar essa gente para um grande holocausto. E lá todos serão queimados vivos. É triste para mim ver o que eu criei com maior amor, o homem e a mulher, ter que perdê-los para Satanás. O mundo começa a despencar. Mensagem 475. Quando o mundo começar a balançar, as paredes que serviam para esconder os segredos dos mafiosos serão as primeiras a cair. Os prédios onde o pecado predomina, só as ferragens ficarão balançando e as ruas por onde passam os perdidos da noite serão cobertas de entulhos, ficando debaixo dos escombros milhões de corpos agonizantes. Dos que não morrerem na hora, a mim virão pedidos de misericórdia, mas nada poderei fazer. Outros xingarão o meu santo nome, disse Jesus em 96. Mensagem 479. Breve, muito breve, um gás venenoso irá se espalhar por toda a terra. Tudo que for vivente cairá no chão. Os que não morrerem na hora ficarão torcendo-se de dor, mas o meu Pai abreviou pelos filhos que me deu. Esses não precisarão ter medo. Os gases serão inofensivos por causa da força do meu poder. Mensagem 741. É tristeza por todo lado da terra. Cidades e países sofrerão danos enormes como nunca foram vistos. A peste irá matar milhões de pessoas. Essa mensagem é de 97. Mensagem 1815.
vocês estão vivendo em tempo de alerta. Olhando ao redor do mundo, posso ver um fracasso muito grande entre os governantes, pois estão deixando ser guiados pelo inimigo. É o risco da Terceira Guerra Mundial. Os conflitos entre muitas nações farão com que as pessoas entrem num clima de horror. Um presidente dominado por Satanás dará abertura para soltar gases mortíferos em direção a um país que quer dominar o mundo. Um arsenal escondido dentro de uma montanha está pronto para ser acionado. A maioria das igrejas católicas irão ser fechadas e só ficarão abertas todas aquelas que vierem a fazer como eles querem, que é tirar todos os crucifixos e o sacrário, e imagem alguma poderá ficar dentro da igreja. Mensagem transmitida no ano 2000. Mensagem 156. Peço-me todos os dias para os meus anjos da guarda defenderem vocês da escuridão que virá, trazendo doença terrível. Em quem ela bater não ficará nenhum em pé. Todos cairão mortos. E esse castigo é pelo abandono que me deram. Uns é pelo orgulho, outros por terem procurado a igreja errada, e o resto é pelo prazer da carne e drogas que estão consumindo na terra. Essa mensagem Jesus transmitiu em 95. Mensagem 3231. O perigo. O oxigênio irá diminuir para muitos países europeus. Então um tumor maligno cairá sobre eles que afetará bilhões de pessoas, fora os animais e pássaros, que morrerão instantaneamente na hora da explosão. A terra, meu filho Pedro II, balançará em muitas partes do mundo, fazendo levantar ondas gigantescas, causando pavor para toda a humanidade. Um novo decreto sairá deles que causará apavoramento para os países vizinhos, porque vão querer invadir em busca de socorro, como aqui no Brasil. A fome e a miséria será tão grande como nunca houve nem haverá, porque não terá comida suficiente. A peste virá para eles como uma praga enviada pelo diabo. Essa mensagem de Jesus é de 2008. Mensagem 4151. Desta vez, meu filho, é o fim, porque as Nações Unidas estão querendo que esse mundo seja comunista e não mais templo do Espírito Santo, que para eles eu sou um Deus que não existe, apenas um mito. Mensagem transmitida em 2005. Depois disso tudo, ocorrem muitas vezes as seguintes afirmações. Este é o fim mesmo. Este é o último momento. Os últimos tempos é este em que estão vivendo e não mais outro. Este é o fim mesmo, não haverá outro tempo. São os alertas divinos. Está chegando o fim. Os dias contados estão. As horas pouco restam para completar o fim dos tempos. Portanto, ninguém deveria ficar assustado com o anúncio de todas as calamidades que vão acontecer. Pelo contrário, sejamos imensamente gratos a Deus por nos estar avisando e prevenindo como devemos nos preparar para nada sofrer, desde que estejamos fazendo a sua santa vontade em nossa vida. No final desse vídeo, eu deixarei por escrito diversos contatos por e-mail e telefone de quem administra e divulga
essas mensagens em Taquaras, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Tenhamos em casa, junto com a Bíblia, este livro, a Palavra Viva de Deus, para nos proteger do que virá em breve, como Ele mesmo prometeu. E para encerrar, mensagem 2577. Tudo já foi selado e não está mais aberto para ninguém. Apocalíptico chama-se esse tempo. Jesus e Maria confirmam isso no ano 2005. A epidemia que estamos vivendo parece ser o começo desse fim, não parece? Meditemos muito nessas profecias, porque todas elas se realizarão. Tenham certeza disso. Isso é palavra de Deus, não é palavra de homem nenhum. Obrigado pela atenção de todos.